Oi todo mundo, eu sou a Débora Kelly e esse é mais uma voz. Gente, hoje eu vou estar falando sobre esse livro, que é Paixão pelas Almas, do Oswald Smith. E quero estar contando pra vocês, um pouco da minha experiência com esse livro. O livro começa falando sobre o derramamento do Espírito Santo. Para sermos bem-sucedidos em ganhar almas, nós temos que ter o avivamento, o derramamento do Espírito Santo, porque é somente Ele que pode convencer o homem do pecado, somente Ele que pode ali tocar nos corações. Logo no prefácio do livro, ele vai falar sobre o Oswald Smith como pastor, sobre o Oswald Smith como um compositor, como um autor, vai falar sobre o Oswald Smith como um evangelista, como um missionário, e vai falar também sobre o Oswald Smith como um homem, que nesses aspectos todos vai dizer sobre a paixão pelas almas que ele sentia em todos esses termos. E eu achei muito interessante e eu peguei isso pra mim, porque eu não preciso ganhar almas para Deus só se eu tiver um cargo. Eu não preciso sair para ganhar almas para Deus apenas se eu sou uma evangelista ou se eu sou alguém que foi ungida a tal. Não, eu vejo aqui que ele como homem, ele podia estar em qualquer lugar, e ele como homem, não apenas como um pastor ou como evangelista ou como os outros termos que abrangiam a vida dele. Não, ele tinha essa paixão pelas almas 24 horas por dia, tanto como pastor, tanto como homem, e eu aprendi isso. Se a gente temos no coração o desejo, se a gente sente ardendo o nosso coração pelas almas, nós temos que ir em frente e temos que fazer como esse livro nos ensina, buscar primeiramente o reavivamento, buscar o derramamento do Espírito Santo, porque é somente com essa autoridade, é somente com o poder do Espírito Santo que podemos alcançar as almas, é somente o Espírito Santo que pode trabalhar onde nós não conseguimos. Este livro ele me fez pensar muito no que eu estou fazendo da minha vida, sabe? Ele faz você refletir de tipo, quantas almas eu ganhei para Deus este ano? Quantas almas eu ganhei para o reino este ano? Quantas almas se renderam ao reino através das minhas pregações ou através até das minhas orações? O Oswald Smith ele não podia, por causa da sua saúde, continuar nas missões e tal, então ele fez o que? Ele fundou uma igreja no Canadá e ele ensinava, dava estudos então para todos os homens e mulheres que queriam ser evangelistas, que queriam ser missionários, que estavam abrangendo essa área para a vida deles e queriam então buscar para o reino almas que estavam sedentas. Então ele, de todas as formas, o coração dele ardia de todas as formas, e se ele não podia de um jeito, ele fazia de outro. Então ele preparou muitos jovens, ele preparou muitas pessoas para estarem indo onde ele não podia ir. E isso foi o que mais me tocou na história do Oswald Smith, porque teve um momento que ele não pôde ir, mas ele ensinou, e ele preparou, e ele mandou outras pessoas. E eu imagino que mesmo ele não indo fisicamente, eu imagino que o coração dele estava com cada um que ia para as suas missões. Tornou-se conhecido como Senhor Missões. E esse livro, ele, cada capítulo ele dava um soco, uns tapas na minha cara, sabe? Pra mim acordar. O que você tá fazendo da sua vida? Pega isso aqui que tá escrito aqui e coloque a Bíblia, busque mais, ore mais. E se seu coração arde pelas almas, se seu coração arde para que o reino venha ter essas almas que estão perdidas, então busque. E isso foi eu vou citar algumas partes. Em uma dessas partes fala assim: somos informados que o sol nunca surgia no horizonte na China sem encontrar Hudson Taylor de joelhos. A oração movimenta o braço divino que põe o avivamento em ação. Quão poucos encontram tempo para a oração? Resta-lhes tempo para tudo, o mais, como tempo para dormir e tempo para comer, tempo para ler o jornal e assistir a novela, tempo para visitar os amigos, tempo para tudo o que acontece debaixo do sol. Porém, não lhes resta tempo para a oração, a coisa mais importante de todas. Pense em Susanna Wesley, que, embora fosse mãe de 19 filhos, encontrava tempo para trancar-se em seu aposento
uma hora inteira, diariamente, onde ficava a sós com Deus. Meu amigo, não se trata tanto de encontrarmos tempo, e sim de criarmos o tempo. E podemos criar tempo se assim o quisermos. Naqueles dias, subiu ao monte a fim de orar, e passou a noite em oração a Deus. Lucas 6,12. Esse é o registro bíblico a respeito do Filho de Deus. Ora, se era necessário que ele orasse assim, quem se dirá de nós? O livro também abrange, como eu li, sobre o fato da oração. Assim como o Oswald Smith ele explica, o reavivamento que produz então que o Espírito Santo venha trabalhar nos corações, é importante porque depois ele frisa isso, que sem a oração não acontece o avivamento. Sem a oração não tem então a presença do Espírito Santo. Isso que é o que me chamou a atenção, porque ele primeiro coloca isso na nossa mente para nós entender aquilo que já está escrito em Atos, capítulo 2, que quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos, quando Pedro se levanta em uma pregação dele, ele consegue 13.000 almas para o reino. Uma pessoa analfabeta que não sabia ler nem escrever. Então a gente podemos ver que isso é obra de quem? Do Espírito Santo. Não podia ser obra de mais ninguém além do Espírito Santo. Então ele frisa isso, que para alcançarmos almas temos que então ter o avivamento, temos que ter então a presença do Espírito Santo, ou seja, o reavivamento tem que acontecer. E para isso acontecer, logo em seguida ele fala que é somente através da oração, é somente através de clamor, é somente através de lágrimas, é somente através de súplicas. Então ele vai dizer sobre a oração. Esse livro, ele confronta muito, faz você pensar muito. Então, se você gosta de livro assim, olha, eu te indico muito para você ler este livro, Paixão pelas Almas, é da editora Vida. Tão grosso, ele é fininho, ele tem 199 páginas. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo para mim saber se posso continuar trazendo mais conteúdo sobre livros aqui no canal. Comenta o que você achou, e se você não é inscrito, se inscreva para fazer parte dessa família. Que Deus abençoe vocês, um grande beijo, até o próximo vídeo. Me bateu tonto, mas ainda não tonto aí.